Bom dia, crianças, bom dia, professores, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa aula. Professora Sandra Duarte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história, nós vamos historiar. Pois é, quem gosta de história aí? Levanta a mão. Ah, eu sei, você gosta de história. Eu também. Sabe por que a história é importante? Ela nos leva a conhecer um pouco do passado da humanidade e, conhecendo um pouco do passado, a gente vai entender também as coisas que acontecem no presente e, de repente, até algumas coisas que vão acontecer lá no futuro. A gente vai entender o porquê das coisas. A história é uma dádiva que nos permite conhecer isso tudo, tá bom? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é migrações e imigrações em Recife. A gente vai conhecer um pouco dessas duas expressões, né? O que significa migração e o que significa imigração e de que forma isso tem acontecido no nosso país, primeiramente, no nosso estado, que é Pernambuco, e depois na nossa cidade. Mas antes da gente começar qualquer coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Pela imagem que nós estamos vendo aí, um avião. Quem já viajou de avião? Quem já foi de um lugar para outro através do avião? E aí? Foi uma experiência boa? Foi algo legal? Você gostou? Ficou com medo? Ficou com aquele friozinho na barriga? Todo mundo fala que quando o avião está subindo dá aquele frio, né? Dá aquela sensação diferente. Você já viajou de avião? Ou viajou de ônibus? De um estado para outro, de uma cidade para outra, é a coisa mais comum, né? Será que você enjoa quando viaja? De ônibus ou de qualquer meio de transporte, até de carro, né? A gente às vezes pega um Uber, vai de uma cidade para outra, ou você tem alguém na família que tem um carro e pega uma carona e combina, ou aluga uma van e sai. O importante de ônibus, de van, de carro ou de avião, ou de trem até, o importante é a gente se distrair, o importante é a diversão, é conhecer coisas novas, conhecer lugares novos, né? Tá chegando aí um feriado, né? Dia 7 de setembro, então provavelmente muitos de nós vão fazer isso. Agora eu vou perguntar outra coisa a vocês. A gente viu o título da nossa aula de hoje, Migrações e Imigrações em Recife. O que será que esse título da nossa aula e essas imagens, será que eles têm alguma ligação entre si? O que tem a ver migração e imigração com viagem de ônibus, ou viagem de avião, ou viagem de qualquer espécie que seja? E aí? Pensa e me diz. Vamos seguir então, vamos descobrir se o que você pensou está correto. Ou não, né? Mas tudo bem, a gente não vai reclamar se não tiver correto não tem problema. O importante é participar. E aí, a gente já começa a nossa aula falando sobre o que é migração. Vamos descobrir? Então, migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Então, se você se desloca de um local para outro, você está fazendo migração. Mesmo se for temporário ou se for permanente, se você resolve ficar lá. O que acontece é o seguinte, às vezes a gente vai para um determinado lugar, passeando, vai somente conhecer, e você gosta tanto daquele espaço, você ficou tão emocionado com o que viu ali, gostou do clima, gostou das pessoas, gostou do ambiente, da organização, que você tem o desejo de ficar lá. Muitas pessoas não somente têm o desejo, mas elas voltam lá ou simplesmente na primeira viagem já ficam por lá, certo? Então essas pessoas que ficam naqueles lugares, seja por mais tempo do que o esperado, né, ou permanente, né, no caso, então isso é chamado de migração. Uma coisa que eu vou falar para vocês, uma curiosidade, é que, como a gente falou aqui no texto, né, a questão da migração, ela tem colaborado com a sobrevivência humana, mas também dos outros seres vivos,
Pois é, muitas aves que moram em lugares frios, em lugares que congela, tem aquele inverno bem rigoroso, elas saem de lá desses lugares e vão para passar o inverno em outros lugares mais quentes. Pois é, até as aves têm essa noção de que é mais agradável ir para um lugar quentinho do que ficar num lugar frio. E outras que são de lugares quentes, que não gostam muito do calor quando está exagerado, elas juntam em revoadas e vão para outros lugares mais amenos, com um clima mais suave para elas. Então, todos os seres vivos sempre buscam o melhor para si. E a migração é uma forma, é por isso, vocês já ouviram a expressão quando fala assim, aves migratórias? Pois é. Então, essas aves e tantos outros animais e outros seres vivos no geral também fazem esse tipo de movimento, tá? Que é a migração. Então, continuando ainda sobre migração, a gente tem aqui, ó, o homem e a mulher que migra, aí eu coloquei errado, né? Botei quem, mas é que. Então, o homem e a mulher que migra o faz por alguma razão. E muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende de seu deslocamento pelo espaço. Como, por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Então, desde o começo da história da humanidade, as pessoas, terminou determinada quantidade de recursos aqui, acabou a comida, acabou a carne, acabaram as frutas e verduras e legumes, o que se comia naquela época. Então, as pessoas tendem a se retirar daquele espaço e procurar outros espaços onde tenham isso, onde tenha essas, como é que posso falar, esses recursos para eles poderem continuar vivos, né? Até a questão da água também. Acaba a água em um determinado local, os seres humanos da época da pré-história, eles faziam muito esse movimento, era uma coisa muito comum. Muitos indígenas brasileiros, por isso que eu coloquei essa imagem aí, nós temos alguns indígenas e um padre jesuíta, né? Então, os indígenas também, desde o começo, e outros, hoje em dia também, eles praticam a questão da migração. Às vezes, quando um determinado recurso acaba, eles saem de um local para outro. Existe esse deslocamento, isso é uma coisa natural, tá certo? Então, isso é migração. Então, o que acontece se essa migração for bagunçada, né? Se todo mundo resolver, por exemplo, sair do seu espaço, o lugar onde você morava, e ir para outro local que não lhe pertencia antes, que você não conhecia. Então, o que pode acontecer com isso? Isso é o que a gente chama de migração desordenada, tá? Nada desordenado dá certo, vira bagunça. Então, vamos ver o que acontece com essa migração desordenada? Olha aí, uma migração desordenada tem algumas consequências, como, por exemplo, o êxodo, a favelização, é uma palavra que vem da palavra favela, o desequilíbrio do capital humano, a elevação da densidade demográfica. Muitas palavras difíceis, eu vou explicar cada uma, tá? Então, quando a gente fala em êxodo, a gente fala dessa retirada da população de um determinado local para outro. Então, isso a gente chama de êxodo, certo? É a retirada das pessoas de um local para outro. A favelização é o seguinte, está errado viver em comunidade? Não, não está errado viver em comunidade. Mas muitas vezes é uma coisa improvisada. Então, os meios essenciais de saúde, como por exemplo, eu esqueci agora a expressão, fugiu totalmente, mas a questão da urbanização mesmo, né? A questão de esgoto, agora foi. A questão do esgoto, a questão do recolhimento do lixo, nem sempre a cidade não cresce como deveria também nesses serviços, a coisa precisa de uma adaptação. Então, se acontece uma migração desordenada, vira bagunça a situação, né? Então, outras coisas também acontecem aqui, como falou, a elevação da densidade demográfica. Então, o que é isso? A quantidade de pessoas naquele lugar aumenta, provocando uma espécie de inchaço na cidade.
fica complicada a convivência assim. Então, os meios de transporte vão ser prejudicados e tantas outras coisas. A vida das pessoas vai se tornar mais difícil. Por isso que precisa ser controlada essa questão da migração, tá? Agora, quanto aos aspectos da migração de retorno, que ele fala aqui, Pernambuco e sua região metropolitana do Recife, a RMR, tiveram maior incidência no período de 2005 a 2010, período também de maior crescimento econômico e instalação de grandes empresas no estado. Olha, sobre essa migração de retorno eu vou falar daqui a pouquinho mais detalhado, tá? Por enquanto a gente sabe que a migração desordenada não é agradável para a população, porque os próprios serviços eles vão se prejudicando por causa disso. Então, a migração em Pernambuco diz respeito à entrada de povos estrangeiros no território do atual estado brasileiro de Pernambuco. Pernambuco está localizado na região nordeste do Brasil. Então, nós temos aí um mapa de Pernambuco, né, só para a gente exemplificar. E, como fala, né? Quando a gente fala em imigração, nós estamos falando a quantidade de estrangeiros que vêm para o nosso estado, que vêm morar aqui no nosso local também. Né? Como eu falei, tem gente que acha tão bonito, que gosta tanto, que resolve também fazer parte daquele local. E aí uma pergunta bem interessante. Se são estrangeiros que vêm para cá, pessoas que vêm de outros países, de onde vieram esses estrangeiros no decorrer da história do nosso estado, da nossa cidade? Tá? E tem imagens de pessoas de várias etnias, né? Crianças, na verdade. Então, de onde vieram esses estrangeiros? Desde o começo da história da nossa cidade. A gente vai conhecer um pouquinho de alguns povos que vieram para cá, principalmente lá no comecinho da fundação de Recife. Então, o primeiro grupo que eu destaquei aqui foram os africanos, tá certo? Então, por que esses africanos vieram para aqui, para Recife? Uma das grandes razões que trouxe essas pessoas para cá foi a questão do cultivo da cana-de-açúcar. Então, era um produto que estava em franco crescimento, estava crescendo muito rapidamente. As pessoas, eu já falei isso em aulas anteriores, né, era considerado o ouro branco do Brasil, porque rendeu muito dinheiro. E aqui em Pernambuco, em outra capitania na época, né, que os estados se chamavam capitanias, deu muito dinheiro para as pessoas que comercializavam com isso, né? Então, olha o que está dizendo aqui. Foi na capitania de Pernambuco, entre os anos de 1539 e 1542, que chegaram os primeiros escravizados negros do Brasil colônia para trabalhar na cultura da cana e na fabricação do açúcar. Então, nós temos aí um mapa da África que mostra, né, a África está ali, a nossa vizinha do outro lado do Oceano Atlântico. Se a gente pegar um navio, a gente vai conseguir chegar lá rapidinho, né? Então, eles vieram desse continente que nós estamos vendo aí. Então, foram trazidos escravizados, eles não vieram de livre e espontânea vontade, foi uma coisa meio forçada mesmo. Então, algo totalmente desagradável, eles foram retirados, extraídos de suas famílias, das suas vidas, para virem trabalhar aqui e na cultura da cana-de-açúcar, né? Nós também tivemos outros povos, que foram os portugueses. Eles vieram em grandes quantidades, desde o ano de 1500 para cá, para o nosso país, né? Então, olha o que tem dizendo aqui. Muitos portugueses vieram a Pernambuco por causa do comércio da cana-de-açúcar. Claro, se era algo rentável, se era algo que dava dinheiro, eles vieram para o nosso país. Então, quem eram esses portugueses? Eram pessoas de várias classes sociais. Nós tínhamos gente rica, gente pobre, gente de todo jeito. Então, segundo o Censo Nacional de 1920, é um censo bastante antigo, né, já fez 100 anos, fez 101 anos esse censo, dos 433.577 portugueses residentes no Brasil, 4.809 estavam em Pernambuco. Então, eu trouxe aqui para vocês nessa figura o mapa da Europa, e aí nós podemos ver, nesse mapa, procurar o Portugal.
né, que foi o lugar que mais trouxe pessoas para aqui durante esse período aí, ó. Desde 1500, né, na verdade, para cá. Então, esse número de portugueses ele tem diminuído, de fato. Mas ainda nós temos uma comunidade de portugueses aqui. Aí nós temos outros grupos de pessoas que vieram para aqui, como os alemães, espanhóis e italianos. Todos eles vieram também do continente europeu, por isso que permaneceu aí o mapa da Europa, certo? Foram outras pessoas que vieram, claro, em menos quantidade. Os italianos, é uma curiosidade, a maior parte dos italianos que veio aqui para o Brasil se fixou em São Paulo. Nós temos uma grande cultura lá ainda, né? Uma grande comunidade de descendentes de italianos. E aqui no Nordeste foi na Bahia. Aqui em Pernambuco nós temos uma quantidade muito pequena de italianos. E os alemães que vieram, a maioria deles deixou descendentes, mas a maioria deles, os alemães mesmo, voltaram para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos os imigrantes italianos, voltando a falar um pouco sobre eles, né? Em 2012, 685 espanhóis tinham registro no consulado honorário da Espanha no Recife, como radicados na capital pernambucana. Também, segundo o censo de 1920, dos 558.405 italianos residentes no Brasil, olha só, somente 756 estavam em Pernambuco, o que colocava esse estado aqui, Pernambuco, entre aqueles com menos italianos no país. E aí nós tivemos os holandeses. Né? Para que vieram os holandeses? Basicamente também por causa da cana-de-açúcar. Durante um período, ela foi que atraiu muitos estrangeiros para o Brasil. Então, as invasões holandesas aconteceram ao longo do século XVII e tiveram como momento-chave quando os holandeses invadiram e ocuparam Pernambuco. A ocupação holandesa no Nordeste estendeu-se de 1630 a 1654 e teve relação com o envolvimento diplomático entre Portugal, Espanha e Países Baixos. Então, essa é outra história, né? A questão do envolvimento. Existia um acordo entre Portugal, Espanha e Holanda. Então, por causa de questões que aconteceram lá dentro, a morte, por exemplo, do rei português, assumiu o espanhol, que não se dava bem com os holandeses, e aí causou toda a confusão. Eles acabaram invadindo o nosso país e depois invadiram Pernambuco, ficando aqui um bom tempo, né? Então, os holandeses há muito tempo vieram para cá também. É outro povo que veio nos visitar. Nós também temos os imigrantes judeus, né? Então, judeus, eles são de várias nacionalidades. Eles eram russos, ucranianos e romenos. No início do século XX, lá pelos anos de 1900 e alguma coisa, esse povo veio bastante gente para cá. A imigração eslava levou ao Recife famílias como Mário Schemberg, Clarice Lispector, Leopold Nashbin, Leôncio Basbaum, Noel Nuttels, entre outras. Então, hoje, nós temos uma comunidade de aproximadamente 1.600 judeus. A maioria desses judeus veio de lá, da Europa mesmo, para exercer sua religião em um tempo, principalmente no começo, em que era proibido. E tudo começou, toda a abertura para exercer essa religiosidade dos judeus veio com o governador Maurício de Nassau, que era holandês, né? Então, ele favoreceu essa questão. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de frisar é que Clarice Lispector, tem o nome dela aí, ela foi uma grande escritora que veio, assim, como descendente desses povos judeus também, certo? Então, veja a contribuição que esse povo deu para a gente. E aí a gente fala de uma coisa muito séria chamada êxodo rural. Êxodo é a saída. Então, a professora Márcia ela falou um pouco sobre a saída do povo do campo para a cidade, no caso, né? Ela falou de campo e cidade. E aí a gente fala sobre esse êxodo. Êxodo é a saída. Muitas pessoas saíram daqui do Nordeste procurando melhores condições de vida em outros estados do país ou até outros lugares do mundo, certo? Então, isso é uma coisa, aí volta um assunto que eu tinha falado antes, a questão
da migração de retorno. Lembra que eu falei sobre isso? Pois é, nos últimos anos, o que acontece? Antigamente, como eu falei, esse mapa mostra bastante isso aí. Ó. As pessoas saíam daqui de Pernambuco, conforme Pernambuco é esse que está aí nas setinhas, né? E iam para outros estados do país. Hoje acontece justamente o oposto. Com a instalação de indústrias aqui no Nordeste, a partir dos anos de 1990 aproximadamente, eles colocaram muitas indústrias, teve uma grande movimentação, a construção do Porto de Suape. Então, assim, muitas pessoas saíram de lá de onde estavam, muitos nordestinos que moravam em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e voltaram para o estado de Pernambuco. E essa migração de retorno, ela tem acontecido sim nos últimos anos e tem acontecido com mais frequência, quer dizer, aumentou a quantidade de pessoas que voltaram ao seu estado de origem. E aí a gente fala um pouco sobre as contribuições das migrações e imigrações que aconteceram aqui, certo? Tem uma frase muito linda que eu encontrei e ela diz assim, ó, aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Essa frase é de Antoine de Saint-Exupéry, né? Ele era um escritor que fez uma obra de arte maravilhosa que é o Pequeno Príncipe, até nós temos aí uma imagem do livro, né? É uma releitura de outro artista. Então, é sempre isso. Todos esses migrantes, todos esses imigrantes que vieram para cá, que trouxeram sua colaboração no trabalho, seja na mão de obra, seja em quaisquer outras áreas em que eles atuaram, eles fizeram a diferença. Né? E os que voltaram também, eles levaram um pouco de nós, mas também deixaram um pouco de si, na nossa cultura, na nossa tradição. Muitas coisas nós herdamos dos africanos, muitas coisas nós herdamos dos portugueses, dos espanhóis, tudo está na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, nas muitas festas que nós temos, nas comemorações religiosas, enfim. Nós temos a participação dessas pessoas, né, dentro da história do nosso povo, nas construções, né, na arquitetura de Recife, em toda essa beleza que nós vimos aí, não aconteceu do dia para a noite, foi algo que aconteceu aos poucos, foi uma mudança muito grandiosa, e isso é cultura, isso é compartilhar conhecimentos, isso é riqueza, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É uma aula sobre migração e imigração. É um assunto interessante, né? Porque a gente vê que houve mudanças na nossa sociedade graças a esses movimentos que aconteceram. E que os seres humanos precisam migrar sim, né? Seja para fugir de determinadas circunstâncias desagradáveis que acontecem nos seus países, ou em busca de coisas melhores, de climas melhores, né? Assim como fazem muitas andorinhas que vão procurar sempre o melhor lugar. Então, gente, para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até amanhã, beijão, tchau!